Shalom, shalom, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para o nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia, o Techuvá. E para começar o vídeo eu quero me apresentar. Eu me chamo Sara, faço parte da tropa de elite de Jesus e do braço ministerial de ensino. E nós temos um grupo de leitura e meditação das Escrituras, que é esse aqui, onde eu estou gravando um vídeo. Nesse grupo, nós temos vídeos, nós temos reflexões, nós temos... ele é para dúvidas, para perguntas, para explanações. Ele está sendo um meio para que nós perseveremos na leitura das Escrituras. Amém? Então, se você quiser fazer parte desse time, manda uma mensagem no privado que eu vou ter uma alegria imensa em colocar vocês aí para ler junto conosco, amém? Então, antes de começar a falar sobre o capítulo de hoje, eu quero orar, amém? Então, vem orar comigo. Papai de amor e de bondade, eu te agradeço pela oportunidade de ler as Escrituras, pela oportunidade, Senhor, de estar com os meus irmãos, podendo falar um pouquinho mais sobre Ti, podendo entender, Senhor, mais sobre o Teu caráter. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter, Senhor, uma Bíblia dentro da minha casa, onde eu posso livremente lê-la, Senhor. Obrigada, Pai. Por favor, Pai, eu te peço, traga clareza àquilo que nós vamos ler agora. Traga clareza, traga entendimento, traga revelação, que todos que vejam, Senhor, essa explicação, esse vídeo, eles possam entender, Senhor, aquilo que Tu tens, a medida que Tu tens, Senhor, para cada um hoje. Eu te peço, Senhor, por favor, abençoe a minha casa e a cada pessoa que está vendo esse vídeo. Guarda, Senhor, cada um deles e, por favor, renova a nossa mente com as Escrituras. Que a gente consiga, Pai, ler, que a gente consiga entender e, acima de tudo, Senhor, que nós consigamos praticar aquilo que nós estamos lendo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então, povo, hoje a gente vai ler Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10. E a versão que eu tô lendo é a versão NVT, a nova versão transformadora. E na minha Bíblia, o título traz assim: Jesus envia os 12 apóstolos. Então, ali a gente, no finalzinho do capítulo 9, Jesus terminou ali aquela fala dele falando sobre que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E ele começa, né, esse capítulo 10 enviando os seus 12 apóstolos, né? Começa sendo enviado, né? Enviado aí para, né? Esses são os trabalhadores que vão entrar aí vão ser os ceifeiros, né? Então, eu quero ler com vocês o versículo 1, que ele fala assim, ó: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidades e doença. Lá no 7, ele falou assim para eles: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então, olha só, né? Esse mesmo Espírito que agiu lá com os apóstolos, ele ainda age no mundo através de nós, né? Ele também está em nós. Então, a mesma missão, ela nos foi dada. Essa missão que foi dada aos apóstolos também é uma missão que foi dada a todos nós, né? E de anunciar o reino dos céus, anunciar as boas novas, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Hoje nós não temos mais leprosos, né? Pelo menos, né, aqui na minha região, eu não tenho notícia de que existe a lepra ainda, já foi, né, erradicada. Mas não é uma lepra física que nós estamos falando, é uma lepra espiritual, né? Uma lepra na alma, que muitas vezes a gente está assim, podre por dentro,
ou machucada por dentro de uma forma que realmente os nossos pedaços, às vezes assim, as nossas feridas doem muito. Então são essas feridas que a gente precisa purificar. Amém? Então, depois, né, expulsem os demônios. Ele não fala aqui qual tipo, ou se grande, ou se pequeno, ou quaisquer que seja, né? Então, ele só fala expulsem os demônios. E deem de graça, porque também de graça vocês receberam. Então, olha só, né? Realmente, isso é o reino dos céus, o Senhor, ele nos dá, né, tudo aquilo que a gente precisa para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Aqui a gente precisa dar o nosso passo de fé e ele vai nos levando, ele vai nos conduzindo da forma como deve ser, né? Tanto que depois ele fala aqui que não era para eles levarem moedas, ou nem prata, nem cobre, né? Não era para levar bolsa de viagem. E ele dá uma série de recomendações aqui. E para que a gente realmente, né, eles, nesse caso, para que eles confiassem realmente, plenamente no Senhor, né, em todo o tempo, inclusive na questão financeira. Mas para nós também é hoje, para que a gente não fique apegado nas nossas coisas, tendo a certeza de que por causa da minha riqueza ou do meu salário, ou que eu, né, tenho o que tenho. É porque o Senhor permite que eu tenha, é porque o Senhor quer que eu tenha. Amém? E depois ele falou algo aqui sobre a bênção, né, para eles procurarem uma casa de alguém digno e se hospedarem nessa casa e ficar até abençoar essa casa e ficar, né, toda a sua jornada ali ficar. E eu fiquei meditando sobre isso agora e pensando como é importante quando nós declaramos uma palavra de bênção sobre uma pessoa ou declaramos uma palavra de bênção sobre uma casa. Por exemplo, quando eu vou visitar a casa da minha avó, eu peço, né, bênção, vó, e ela fala, Deus abençoe minha filha. E olha, eu, né, fiquei meditando sobre isso, a força que isso tem. Porque depois, quando o Senhor Jesus falou que se o lar se revelar digno, ao que permaneça nela, né? Mas se não, no 13 ele está falando isso. Se não for digno, retirem a bênção. Então, olha só. Se o lar não for digno, retirem a bênção. Que forte foi isso, né? Então, realmente, que a gente, ao entrar na casa de alguém, a gente abençoe aquele lar. Se essa pessoa for digna de bênção, né? Amém? Então, vamos lá. Eu quero ler o 16. Ele vai falar assim, ó. Ouçam. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. 18. Ainda continua aqui. 18. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Olha só, a oportunidade. Então, tudo que o Senhor ele nos encaminha tem um propósito. Aonde nós estamos, há um propósito. Se eu vou em algum lugar, é por um propósito. Então, que eu possa lá nesse lugar anunciar o reino dos céus, assim como ele falou aqui, né, aos discípulos. Amém? E no 19. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como se responderão, nem com o que dirão. Esse eu acho extraordinário. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque é o Espírito Santo, essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós estamos em um lugar, né, falando algo sobre o Senhor e às vezes foge a palavra, às vezes a gente não sabe como falar, porque sim, isso, né, acontece muitas vezes, a gente precisa, né, parar um pouquinho, falar assim, Espírito Santo, preciso da tua ajuda. E ele vem e ele ajuda. Eu acho realmente extraordinário isso. Pois, no 20, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Aleluia. Glória a Deus, né? Depois o 26. Mas antes de continuar no 26, eu quero, né, só ressaltar aqui
o cuidado e a sabedoria do Senhor, que são tão excelentes. Ele abre a oportunidade e ele faz com que tudo se encaixe para que o propósito seja cumprido, né? Então, realmente isso é extraordinário. E o 26. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. Então, que essa seja a nossa oração, né? Para que tudo que está encoberto seja revelado, em nome de Jesus. E no 30. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Realmente, né, o Senhor, ele fala tantas vezes, né, do amor dele por nós nas Escrituras, tantas vezes ele fala como nós somos preciosos a ele. E que em nome de Jesus essas palavras, elas entrem realmente, elas saiam somente do nosso entendimento, mas elas penetrem em nosso espírito e nossa alma, que a gente tenha certeza do cuidado dele em todo o tempo. Amém? No 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Amém? Então, que a gente nunca negue ao Senhor. Seja em qual for a hipótese, que a gente nunca negue ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada para que a gente o honre e o reconheça em todo o tempo. Amém? E lá no 39, ele vai falar assim: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. E agora, para finalizar, eu quero ler com vocês o 42, que vai falar assim: se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Nada que a gente faz para o Senhor fica sem recompensa. Ele, né, a própria Escritura fala que ele é um pai galardoador, que ele gosta de dar presentes. Então, que a gente possa ter essa certeza de tudo que a gente faz para ele, assim como falou ali, até um copo de água, tudo ele recompensa, tudo ele sabe, tudo ele coloca na balança, né? E glória a Deus por isso. Estes foram os meus comentários, meus amados, sobre o capítulo 10. Eu espero tê-los ajudado na leitura das Escrituras mais um pouquinho. Então, que Deus abençoe, traga clareza. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.